Soberano e eterno Deus, ó Pai, eu coloco na palma das tuas mãos a vida do seu servo. E eu creio que ele vai, Pai, ele vai continuar sendo usado na tua presença. Pai, aqui eu te peço e eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus que faz, que age. Pai, aqui eu te peço e eu já te agradeço. Continua falando conosco, continua usando o seu filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho o prazer de ouvir, o nosso irmão Wesley, ele sempre manda para mim. Eu tenho o prazer de ouvir a palavra, que sai da boca dele, que é uma palavra que edifica, é uma palavra que Deus ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu passo para ele em nome de Jesus. E eu também saudar uma igreja para orar para sua mãe. A igreja, que pudesse colocar de pé, alguns irmãos já estão. Aos demais que puderem ficar de pé, por gentileza. Em reverência, a palavra do Senhor. Abrindo desde já na carta dos apóstolos, Atos capítulo 17, apenas um versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Nós não procuramos, como de costume, agradecer a Deus por mais essa misericórdia, também a nossa pastora Cida, por mais esse voto de confiança. E também pelas considerações. Deus continua abençoando. Caso falhar um pouco a voz, não perdoa, um pouco rouco, mas tudo é para a glória de Deus. Os irmãos vão atrás, amém? Amém. Atos capítulo 17, versículo 23 diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, o mesmo versículo 23 desse Ato 17, no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Porque passando eu, vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Por isto a vossa assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Uma passagem que a qual creio que os demais irmãos de repentemente já ouviram falar sobre ela. Costumo entrar em introdução para depois a ministração, mas para tentar adiantar, para encurtar um pouco, sem introdução hoje, e entrando diretamente na mensagem de acordo com a qual acabamos de ler, versículo 23 de Atos capítulo 17, aonde o apóstolo Paulo pega um exemplo do que ele estava querendo dizer para o povo de Atenas e também Areópago, que a qual eles perguntaram ali, sentiram curiosidade acerca do que o apóstolo Paulo estava falando, acerca do que o apóstolo Paulo estava instruindo, acerca do que ele estava ensinando, e ali ele dá uma explicação usando o que estava escrito dentro dos próprios santuários daquele povo de Atenas e Areópago. Mas voltando um pouquinho atrás, a palavra é enfática em dizer que a qual encontra-se apóstolo Paulo, também Silas e Timóteo, na região de Tessalônica. Apóstolo Paulo, Silas e Timóteo pregam o evangelho em Tessalônica. Após saírem de Tessalônica, porque os judeus estavam invejando ao apóstolo Paulo, insultaram ao povo para que viesse expulsar ou incomodar o apóstolo Paulo, para que viesse sair de Tessalônica e ir para outro lugar, menos Tessalônica, aonde ele estava. A palavra procede a se dizer
que a qual o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, saindo da região de Tessalônica, ele sai de Tessalônica e vai para outra região por nome Bereia. A palavra enfática em dizer que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, instruindo, ensinando na região de Bereia, os bereanos estavam sempre acompanhando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava lá no púlpito, os bereanos lá embaixo a conferiam se caso era o que o apóstolo Paulo estava pregando mesmo. O apóstolo Paulo ensinava alguma coisa, os bereanos iam lá, desfolhavam o livro da lei, desfolhavam a Bíblia, para quê? Para acompanhar a instrução de apóstolo Paulo e ver se realmente estava batendo com aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nesta parte já começamos a ministração com o entendimento. Vivemos no meio de uma nova geração em que quantos não pegam este exemplo dos bereanos, o povo da região de Bereia, que o apóstolo Paulo instruía, ensinava, pregava e os bereanos conferiam. Mas hoje em dia, nesta nova geração, porque muitos estão com a sua mente cauterizada, que qualquer coisa que vai aprendendo é aquilo dali, acabou. Não, irmão, não é bem assim. Se caso Wesley está pregando a palavra, se você vê que tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, não é para engolir qualquer tipo de coisa não, mas é para abrir a Bíblia que você tem e estudar ela, conferir se realmente é isto mesmo que a palavra está dizendo. Se muitos fossem assim como os bereanos, haveria menos enganado no dia de hoje. Por isso muitos estão recebendo tal heresia e ensinando a heresia como se fosse algo certo, porque a Maria vai com as outras, aprende aquilo dali, recebe e guarda no seu coração, guarda aquele aprendizado, mas tem a preguiça de abrir a Bíblia, estudar e conferir para ver se é isto mesmo que a palavra está dizendo. A palavra prossegue dizer que os judeus, sabendo que apóstolo Paulo, Silas e Timóteo estavam em Bereia, saíram de Tessalônica, foram para Bereia. Saíram de Tessalônica, foram para Bereia também. Novamente insultar o povo, porque se incomodaram com o ensinamento do apóstolo Paulo. O que acontece? Apóstolo Paulo sai de Bereia sozinho e vai para uma região chamada Atenas, no meio dos atenienses. Aí depois que agora mais na frente, depois que o apóstolo Paulo chega em Atenas, aí sim Silas e Timóteo vão também sair de Bereia e ir atrás de apóstolo Paulo, que agora foi para a região chamada Atenas. E a palavra vai te dizer que apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas, ele se comove em espírito, o seu espírito se comove de tristeza. Por quê? Porque apóstolo Paulo, ao chegar na região de Atenas, ele se deparou com uma região de idólatras. Ele chegou numa região onde eles adoravam a outros tipos de deuses. Aí depois chegou Silas e Timóteo. A palavra vai te dizer que todos os dias apóstolo Paulo estava disputando da palavra com os filósofos. Um, epicureus. Outro, estoicos. E por fim, apóstolo Paulo. Epicureus é aquele filósofo que ensina filosofia com a sua aprendizagem, com o seu ensinamento. As pessoas se prenderem aos bens materiais, as pessoas se prenderem à sensualidade, as pessoas se prenderem às coisas terrenas como se fosse algo normal, como se a vida aqui na terra fosse para sempre, se prender nas coisas terrenas. Este é o filósofo que ensina acerca disto, epicureus. Segundo, estoicos. Outro filósofo que ensina que a qual devemos nos prender, nos admirar a natureza. Que a qual diz que natureza bonita,
nós vivemos por ela. Que natureza bonita, que imagem, que paisagem linda. Foco na lindeza, apreciando a natureza, apreciando, admirando, contemplando a paisagem. Mas eles focam naquilo que foi criado e tiram o foco daquele que o criou. Esse é o estoicos. Focam na criatura, na paisagem, na natureza de Deus, mas não ensinam que há por trás daquela criatura, que é a natureza, por trás daquela criatura, que é as pedras, as rochas, por trás daquela criatura, que é as paisagens, por trás daquela criatura, que é o universo, o planeta Terra. Há alguém por trás daquilo que é qual o criou, ou seja, o Criador, que criou os céus, criou a terra, criou os animais, criou os seres humanos, criou todas as coisas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí vem o apóstolo Paulo com um ensinamento diferente. Filósofo Epicúreos ensina a se prender nos bens materiais. Filósofo estoico ensina a se prenderem à natureza, mas não focam no Criador. Focam na criatura, mas não focam no Criador. Aí vem um homem diferente, apóstolo Paulo, ensinar sobre as sagradas escrituras, ensinar acerca da ressurreição, da crucificação e da ressurreição, de tudo aquilo que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. Aleluia. O povo estranha. Por quê? Porque era um povo idólatra, os atenienses da região de Atenas. Calma aí. Aprendemos sobre o que nos ensinou o Epicureu e também o estoico. Mas esse homem, quem é esse homem? Parece um homem paroleiro. Paroleiro significa aquele que está falando algo sem um propósito. Está jogando palavras fora. Estavam se referindo a esse tipo de pessoa ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles tinham um ensinamento. Aí chega o apóstolo Paulo de longe, trazendo um ensinamento diferente. E o interessante é que eles não fazem como o anterior, o ato 16. Esse é o ato 17. Eles não fazem como o ato 16, aonde aquele povo se incomoda com a pregação de apóstolo Paulo, vão até os magistrados, ato 16, e reclamam que apóstolo Paulo estava trazendo aos romanos uma nova tradição. Aí com isso, apóstolo Paulo e Silas foram chicoteados em praça pública e presos no cárcere. Foi encarcerado no cárcere. Mas o interessante é que neste ato 17 foi totalmente diferente. Ninguém reclamou da pregação de apóstolo. Estranharam. Que pregação é essa? Que ensinamento é esse? Ele é um paroleiro que não sabe o que está falando? Eles não reclamaram os magistrados igual ao ato 16. Nesse ato 17 não. Eles foram diretamente ao apóstolo Paulo e disseram: que ensinamento é esse? Nos explica melhor sobre isso daí. Aleluia. Ou seja, o interesse, a curiosidade acerca do que eles estavam ouvindo. Aleluia. Prossegue-se dizer que apóstolo Paulo, aproveitando a curiosidade dos atenienses e aqueles que estavam em Areópago, na região de Areópago, apóstolo Paulo pega, onde nós lemos no versículo 23 de Atos 17, ele pega, por exemplo, olha a sabedoria que Deus deu a ele, pega, por exemplo, algo que estava escrito dentro do santuário dos Areópagos e dos atenienses, e prega a palavra em cima do que estava escrito dentro do santuário do templo deles. Ele disse: vocês querem saber acerca do que eu estou pregando? Querem mesmo saberem acerca do que eu estou ensinando? Do que eu estou instruindo? Vou explicar. Eu estou pregando acerca daquele que está escrito o nome dentro do santuário, um lugar reservado, um lugar privado, um lugar separado dentro do santuário, que é qual se localiza dentro do templo de vocês, aonde há várias imagens e esculturas, mas há um nome que é qual é sobre todo nome, e todas as letras
vozes, que é quando tem a mão, mas não apalpa, que é quando tem os olhos, mas não vê, tem os ouvidos, mas não ouvem, tem os seus pés, mas não conseguem andar, tem o seu corpo físico completo, mas não tem movimento algum. Mas eu vos apresento o Deus que eu conheço, nas palavras deles, do apóstolo Paulo, no salmista Davi. Eu apresento o meu Deus, que não é como esses deuses que vocês consideram como Deus. Que é qual este Deus aí de vocês, entre aspas, é um Deus que vocês dizem que são deuses, que tem os olhos, mas não vê, mas vou apresentar o Deus que eu sirvo. Ele tem os seus olhos, e além de ter os seus olhos, não é por enfeite não, mas Isaías, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que agora e vice-versa diz na visão do apóstolo Paulo, que agora diz na sua visão, avistava, contemplava o varão todo de branco, os seus pés como latão reluzente, e o meu Deus tem os seus olhos, que não é como da estátua que tem os olhos, mas não vê, mas o meu Deus tem os olhos, e ele vê, ele enxerga, e além do mais, Apocalipse 2, versículo 18, o meu Deus tem os olhos, ele vê, e tem os seus olhos como chama de fogo. Aleluia! O Deus que você diz que é Deus, tem os seus pés, mas não consegue andar. Mas vou dizer um pouquinho do Deus que eu sirvo. O meu Deus tem os pés, e além de ter os pés, ele pode caminhar. E a palavra pode dizer, salmista Davi, já em segundo o coração do Senhor, disse que o planeta Terra é o escabelos dos pés do Senhor. O Deus que vocês consideram como Deus, ele tem as mãos, mas não apalpa. Mas vou dizer mais um pouquinho sobre o meu Deus. O meu Deus, ele tem as mãos, e além de ter as mãos, não tem as mãos como enfeite. Mas Isaías capítulo 59 diz, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Esse Deus que vocês consideram como Deus, ele tem os seus ouvidos, mas ele não ouve nada. Mas vou dizer mais um pouquinho sobre o meu Deus. Ele tem os seus ouvidos, e além de ter os seus ouvidos, não é de enfeite, mas ele consegue ouvir. E a palavra no mesmo Isaías 59, parte B, e eis que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Este é o Deus que nós servimos. Apóstolo Paulo poderia muito bem chegar em Atenas, se escandalizar com a idolatria deles e pensar o que ele cheio de idolatria e misericórdia, não adianta pregar para esse povo não. Eles são idólatras, adoram outro tipo de Deus, e vou para outra região mais fácil de pregar a palavra. Mas não. Apóstolo Paulo se espantou, comoveu seu espírito com o tamanho daquela idolatria e prosseguiu adiante. Não, já estou aqui, estou na direção de Deus, Deus me enviou aqui, vou fazer o que o Senhor me mandou fazer, pregar a palavra para eles. Dou o que doer, eles podem me matar, mas vou lá pregar sobre o Jesus Cristo que eu sirvo. Não arredou o pé. De repentemente ele lembrou, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele deu mais instruções aos seus discípulos. Ficou mais 40 dias após a sua ressurreição. Atos capítulo 1 vai te dizer isso. E dentre esses 40 dias ele deu mais instruções. E dentre essas é citado Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Podemos analisar e perceber nesse versículo que ele não fez especificação, ele não fez classificação, ele não fez acepção de pessoas ao dizer ide por todo mundo e pregar o Evangelho para quem tem a pele clara.
Para quem tem pele escura, não prega o evangelho não. Negativo. Ele não disse ide por todo mundo e pregar o evangelho para quem tem condição financeira boa. Mas a quem é humildezinho, não prega não. Não, negativo. Ele não disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem é chegado a você. Para quem tem inimigo, não prega o evangelho não. Negativo. Mas ele disse de uma vez por todas: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, independentemente de raça, independentemente de cor, independentemente de condições financeiras. Pregue a palavra. Eita glória! Vivemos no meio de uma nova geração em que quantos fazem acepção de pessoas e eu senti de pregar o evangelho para o irmão fulano, mas ele está dentro do bar. Eu não vou lá dentro do bar não, senão eu vou me contaminar. Ei, é como se o Senhor estivesse dizendo: ei, você não vai no bar pregar não, mas é lá que eu quero libertar. Eu no meio do prostíbulo, misericórdia, eu vou fazer o quê? No meio da prostituição, eu vou para um lugar que é mais fácil de pregar a palavra. Não, é o Senhor dizendo: ei, é lá no meio do prostíbulo que é necessário da minha palavra chegar. É lá no meio do prostíbulo, é no meio do prostíbulo que eu quero curar. É no meio do prostíbulo que eu quero transformar. É lá que eu quero libertar. Eu senti de pregar o evangelho para aquele jovem, mas ele está fumando droga. Não vou lá não, esse cheiro ruim. Aí o Senhor dizendo: ei, covarde, é lá que as almas necessitam de ouvir a minha palavra. É lá que eu quero libertar. As almas estão sedentas da minha palavra. As almas estão perecendo nas garras de Satanás. E se eu me acovardar de ir até as elas e aquela alma morrer sem Jesus, porque o Senhor me incomodou de pregar o evangelho para o jovem, para o irmão, para a minha irmã, e eu não fui. Se morrer sem Jesus, o sangue dele vai cair nas minhas costas e a alma dele vai ser cobrada no meu lombo naquele grande dia. Eita glória! Começa a explicar. Estou pregando sobre o Deus desconhecido, o Deus que está aí dentro do santuário, os nomes que está escrito. E ele começou a explicar e a pregar sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. A palavra para te dizer que apóstolo Paulo, após de explicar, após de dar discurso e pregar para eles, alguns deram ouvido à palavra, outros não. Alguns poucos deram ouvidos o que o apóstolo Paulo estava pregando. Ih, rapaz, interessante o que ele pregou, que palavra abençoada, vou dar ouvido a essa palavra. Mas a maioria escolheram não dar ouvidos à pregação de apóstolo Paulo. Aí entra o livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Quer que ouçam ou deixam de ouvir, mas pregue a palavra do Senhor. Mesmo que são casas rebeldes, profeta Ezequiel, mas ouvindo ou não ouvindo, pregue a minha palavra. É o Senhor dizendo: meu filho, minha filha, você vai se alegrar quando pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas derem ouvidos e se converterem por causa da palavra que você pregou. Aleluia! Mas fique sabendo que vai chegar momentos que você irá ficar contristado, irá ficar em conflitos ao ser decepcionado, ao saber que você pregou a palavra, não, a pessoa não deu ouvido, ainda abusou. Mas mesmo se ouvir, como o Senhor disse para o profeta Ezequiel, mesmo se ouvir o que você está pregando ou não ouvir,
A tua parte tem de ser feita. Se está debochando de você, não importa, irmão. Faça a tua parte, pregue a palavra. Está entrando no ouvido e saindo no outro, não tem problema não. Faça a tua parte, pregue a palavra. Aí entregou o panfletinho, a pessoa rasgou e jogou no chão, não tem problema não. Faça a tua parte, pregue a palavra. Meu Deus! Porque naquele grande dia, como disse um dos profetas, então saberá que houve profeta na terra. Aí vão lembrar e dizer, vão citar o seu nome, poxa, fiquei para trás, estou indo para o inferno. Mas bem que a irmã fulana pregou mesmo. Não é aquela verdade que Jesus ia voltar? A irmã pregou mesmo. Não é aquela verdade que ela disse, ela pregou, me instruiu, me ensinou. Aleluia! E terminando, um dos profetas disse, haverá dias em que haverá fome sobre a face da terra. Mas não é fome, os irmãos conhecem o versículo. Não é fome de comida e nem sede de pão, mas é fome de ouvir a palavra de Deus. Em que quando você pregou, a pessoa não deu ouvido e muitos que ficarem para trás irão bater na porta desta igreja, irá ver que estará fechada. Cadê? Abre-nos a porta, cadê os irmãos que todos os dias estavam louvando aqui? Cadê aquele povo que estava pregando a palavra? Eu quero ouvir uma palavra. Mas aí será tarde demais, porque já houve um arrebatamento. Cadê aquela irmãzinha que todos os dias louvava nos cultos? Cadê ela? Eu não estou achando ela. Eu quero ouvir pelo menos um louvor. Eu quero ouvir uma palavra, mas será tarde demais. Por quê? Porque nesse instante, nesse período, nesse momento, a igreja já foi arrebatada. Meu Deus! Mas de uma forma ou de outra, como já está sendo dito, faça a tua parte, pregue o evangelho, pregue a palavra, que ouçam ou deixam de ouvir. Faça a tua parte, pregue a palavra do Senhor. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.